Jerusalém. Só o nome já evoca respeito e poder antigo. No ano 70 d.C., Jerusalém era o coração pulsante da Judéia. Profetas caminharam e reis governaram. Sob a superfície, tensões fervilhavam. O Império Romano lançava uma longa sombra. Não eram tempos de paz. O ar crepitava com a antecipação de um conflito. Esta é a história da queda de Jerusalém. O Império Romano, um colosso que caminhava pelo mundo antigo, há muito tempo lançava um olhar cobiçoso sobre a Judéia. Suas legiões, famosas por sua disciplina e eficiência, já haviam subjugado grande parte do mundo mediterrâneo. A Judéia, com sua importância estratégica e espírito rebelde, não escaparia do abraço de Roma. Sob o domínio férreo de imperadores como Tibério e Cláudio, a influência romana na Judéia cresceu, alimentando o ressentimento e a resistência entre a população judaica. O descontentamento latente finalmente explodiu em 66 d.C., quando uma revolta irrompeu em Jerusalém, provocada por tensões entre a população judaica e as autoridades romanas. Esse levante, conhecido como a Primeira Guerra Judaico-Romana, teria consequências de longo alcance, preparando o cenário para um confronto que mudaria o curso da história. Roma, que nunca tolerou rebeliões, respondeu com força rápida e brutal. Para entender os eventos que se desenrolaram em Jerusalém, precisamos primeiro entender as forças que moldaram a própria Roma. Durante séculos, Roma foi uma república, governada pelo Senado e seus funcionários eleitos. Mas, no primeiro século d.C., a república estava ruindo sob o peso de sua própria vastidão e conflitos internos. Das cinzas da república surgiu uma nova ordem, o Império Romano. Júlio César, um nome sinônimo de poder e ambição, desferiu um golpe fatal na república, atravessando o Rubicão e iniciando uma guerra civil que o deixaria como mestre de Roma. Embora César tenha sido assassinado, seu legado continuou. Seu filho adotivo, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, consolidaria o poder e se tornaria o primeiro imperador romano, inaugurando uma era de Pax Romana sem precedentes, a paz romana, imposta pela força das legiões. Enquanto Roma se transformava, Jerusalém era uma cidade em tumulto. A população judaica estava profundamente dividida por linhas religiosas e políticas. Zelotes, ferozes nacionalistas judeus, se chocavam com facções mais moderadas, cada uma disputando o controle de Jerusalém e do templo. Essa luta interna enfraqueceu as defesas da cidade e favoreceu os romanos, que estavam ansiosos para explorar quaisquer divisões dentro de seus inimigos. A Grande Revolta, desencadeada por uma série de provocações romanas e alimentada pelas esperanças messiânicas judaicas, se espalhou como fogo por toda a Judéia. Os rebeldes, unidos em seu ódio a Roma, alcançaram vitórias iniciais, expulsando as forças romanas de Jerusalém e aumentando as esperanças de um reino judaico restaurado. Mas seu triunfo durou pouco. Roma, com seus vastos recursos e legiões experientes, não seria negada. O palco estava montado para um confronto de proporções épicas. Seção 5. O cerco começa. O punho de ferro de Tito. No ano 70 d.C., o exército romano, sob o comando do general Tito, chegou aos portões de Jerusalém. Tito optou por um cerco, uma tática que havia servido bem a Roma. O cerco de Jerusalém foi uma obra-prima de engenharia militar. Legiões romanas cercaram a cidade, cortando todas as linhas de suprimentos. A situação dentro de Jerusalém se deteriorava rapidamente. Os defensores judeus lutaram com tenacidade e coragem. Mas sua bravura não era páreo para o poder de Roma. Seção 6. As muralhas. Desabam. Uma cidade saqueada.
após meses de pressão implacável, uma brecha surgiu nas defesas de Jerusalém. Legiões romanas, com sua disciplina inabalável, invadiram a brecha, desencadeando toda a fúria de seu treinamento sobre os defensores exaustos. As ruas de Jerusalém ficaram vermelhas de sangue enquanto os romanos, alimentados por anos de raiva reprimida e sede de vingança, saqueavam a cidade. O templo, o local mais sagrado do judaísmo, foi consumido pelas chamas. Sua destruição um símbolo da derrota esmagadora infligida ao povo judeu. A queda de Jerusalém enviou ondas de choque por todo o mundo judaico. A destruição do templo, o centro de sua fé e identidade, deixou um vazio impossível de preencher. Milhares de judeus foram massacrados e incontáveis outros foram vendidos como escravos. A cidade outrora orgulhosa jazia em ruínas, um testemunho gritante do poder de Roma e do custo da resistência. Seção 7. Uma fé forjada no fogo. A ascensão do cristianismo. Em meio às cinzas de Jerusalém, uma nova fé estava se enraizando: o cristianismo. Jesus de Nazaré, um pregador judeu que se proclamou o Filho de Deus, havia sido crucificado em Jerusalém décadas antes. No entanto, sua mensagem de amor, perdão e salvação ressoou com um número crescente de seguidores, tanto judeus quanto gentios. Inicialmente, os cristãos enfrentaram perseguição tanto das autoridades romanas quanto dos líderes judeus. Eles eram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, suas crenças um desvio perigoso das normas religiosas tradicionais. Mas a perseguição só serviu para fortalecer sua determinação. Movidos pela fé e inspirados pelo exemplo de seu Salvador, os cristãos se recusaram a ser silenciados. Seção 8. Espalhando as sementes, a diáspora e a disseminação do cristianismo. A destruição de Jerusalém e a subsequente dispersão do povo judeu, conhecida como diáspora, paradoxalmente contribuiu para a disseminação do cristianismo. Expulsos de sua terra natal, os cristãos judeus levaram suas crenças consigo, estabelecendo comunidades em grandes cidades por todo o Império Romano. Liberto dos limites de Jerusalém, o cristianismo floresceu no solo fértil do mundo romano. O apóstolo Paulo, um ex-perseguidor de cristãos que passou por uma profunda conversão, desempenhou um papel fundamental na disseminação da mensagem cristã. Suas cartas, endereçadas às comunidades cristãs nascentes, forneceram orientação, encorajamento e profundidade teológica, ajudando a moldar as doutrinas e práticas da fé em crescimento. Seção 9. Ecos da história. O legado duradouro de Jerusalém. A queda de Jerusalém em 70 d.C. foi um evento crucial na história judaica, marcando o início de um longo exílio de sua terra natal. Também foi um ponto de virada para o cristianismo, libertando a fé de seus limites geográficos e religiosos, preparando o cenário para sua eventual ascensão como força dominante no mundo ocidental. Hoje, as ruínas da antiga Jerusalém permanecem como um lembrete pungente do poder da fé, da natureza destrutiva do conflito e do legado duradouro do passado. Os eventos de 70 d.C. continuam a moldar nosso mundo, influenciando crenças religiosas, ideologias políticas e identidades culturais. A história de Jerusalém é uma história de resiliência e esperança, de destruição e renascimento. É uma história que continua a ressoar conosco hoje, lembrando-nos da importância de entender nosso passado enquanto navegamos pelas complexidades do presente e pelas incertezas do futuro.